Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós teremos nossa aula de cuidado farmacêutico na cardiologia e vamos focar na discussão referente ao atendimento com a hipertensão arterial sistêmica, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a doença. A hipertensão arterial sistêmica, que vocês conhecem muito bem como pressão alta, ela tem uma etiologia multifatorial, isto é, para que essa pessoa desenvolva essa doença, ela vai ter que manifestar uma série de exposições a diversos fatores de risco. Então, se você tem histórico familiar, questões alimentares, né? Uma alimentação rica em sódio, se a pessoa tem um estilo de vida estressado, se não dorme as horas que são suficientes, consumo de uma série de drogas, listas e ilícitas, tem uma correlação muito forte com doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão arterial sistêmica, e a gente pode destacar o álcool, o cigarro, as anfetaminas, cocaína e seus derivados, correto? E como que eu vou caracterizar, portanto, né, um paciente hipertenso? Quais são os valores? Então, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia determinam que se eu tiver uma elevação permanente acima de 140 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica, ou seja, esse primeiro valorzinho aqui, e se for acima de 90 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, que é esse segundo valor aqui, correto? Professora, por que eles destacaram essa questão da elevação sustentada ou elevação permanente? Vocês já devem ter ouvido falar de pacientes que têm a chamada síndrome do jaleco branco. O que significa isso? É um paciente que vai no serviço de saúde, ele fica ansioso, ele fica nervoso e aí a pressão dele sobe. Subiu por um componente emocional, não significa que via de regra ela sempre está elevada, entende? Por isso que é interessante fazer diversas avaliações dos níveis pressóricos do paciente. Tem até equipamentos que mensuram isso ao longo do dia, né, que o cardiologista ele solicita justamente para verificar se a elevação está associado a episódios de estresse e questões pontuais, ou se efetivamente aquele paciente manifesta a pressão sempre elevada, sempre alterada. Tudo bem? Bom, outra coisa que é muito importante a gente saber, dificilmente a pessoa só tem hipertensão, né? Ela costuma estar associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e alterações de órgãos. Vamos traduzir isso aí. A hipertensão, ela pode ser classificada em primária, quando ela surge sozinha, certo? Que corresponde a 90%. Ou ela pode ser secundária, quando ela decorre de uma outra doença. Isso é muito comum, paciente renal, que em função dos problemas nos rins, desenvolve na sequência o problema da hipertensão. Tudo bem? Bom, então o que quer dizer? Que uma série de doenças aumenta o risco do paciente se tornar hipertenso, assim como esse paciente tornando-se hipertenso, ele tem um risco muito grande de desenvolver uma série de outras doenças. Tudo bem? E uma série de outras doenças que podem prejudicar o funcionamento de órgãos, certo? Por exemplo, um paciente hipertenso que depois se desenvolve uma doença renal. Por quê? Porque teve lesão funcional ou estrutural do órgão do funcionamento renal, ok? Isso a gente vai perceber por uma série de doenças que tem correlação com a hipertensão como fator de risco. Bom, e outros aspectos que a gente tem que considerar. É muito comum que o paciente hipertenso não seja só hipertenso. Eventualmente a gente vai encontrar que esse paciente tem dislipidemia, ou seja, alteração nos níveis de colesterol total ou de colesterol total e frações, né? Depende do caso. Ou alteração de triglicerídeos, é muito comum.
Também é muito comum a gente encontrar paciente hipertenso que tem obesidade abdominal. Por isso que na avaliação do risco cardiovascular é muito comum o profissional de saúde verificar como que está a circunferência abdominal. Às vezes você olha, o paciente esse magrinho, só tem uma barriguinha, mas justamente essa obesidade abdominal, que é a mais perigosa de todas, tem uma correlação muito grande com o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. E por fim, vocês vão ver que grande parte dos nossos pacientes hipertensos, eles também são diabéticos, certo? E é importante a gente saber tudo isso porque um paciente só hipertenso, eu posso escolher uma série de medicamentos. Agora, se ele é hipertenso e diabético, isso já restringe as minhas possibilidades terapêuticas. Eu já tenho algumas determinadas classes farmacológicas de maior efetividade. Tudo bem? Bom, todos vocês sabem que a hipertensão não tem cura e existe tratamento ao longo da vida. Por que isso? Né? Por que eu tenho que tratar? Mesmo sendo muitas vezes uma doença silenciosa, isto é, o paciente não sente nada, não sente dor de cabeça, não sente mal-estar, exceto quando a pressão sobe demais. A gente ouve muito isso dos pacientes. Mas por que esse paciente tem que tratar? A emergência e a urgência hipertensiva, elas não costumam ser frequentes, né? E muitas vezes o paciente viu que a pressão subiu demais, ele dá um jeito, toma os medicamentos em casa e controla. Mas esse paciente que descompensa toda hora, ele pode ter outros desfechos que possuem alta letalidade. Por exemplo, um paciente hipertenso não tratado pode ter uma morte súbita, pode sofrer um acidente vascular encefálico, um infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, isto é, além de ter hipertensão como uma doença crônica, depois ele desenvolve outra, que é a insuficiência cardíaca. Este paciente também pode desenvolver doença arterial periférica e doença renal crônica. Perceberam? Todas são doenças complexas que está associado com uma diminuição da funcionalidade, que causam prejuízo do paciente para realizar suas atividades do dia a dia. Então, a priori, a hipertensão pode até não repercutir de forma tão profunda na vida do paciente, mas se ele não trata, ele pode evoluir para doenças mais graves, mais complexas, que quando não induz um contexto de morte, pode diminuir demais a autonomia, a funcionalidade no meu paciente. Tudo bem? É sempre importante, gente, falar disso numa linguagem simples, promovendo a adesão, explicando da importância da utilização constante dos medicamentos pelo paciente hipertenso. Bom, como que a hipertensão é classificada? Isso é importante, professora? Você não precisa decorar, mas vocês vão perceber que quando eu vou avaliar a prescrição de um paciente, quando eu vou fazer serviço clínico, se eu não estratifico o tipo de hipertensão, às vezes vai ser até difícil saber se a prescrição está completa, se está faltando medicamento ou não. Tudo bem? Então, todos vocês sabem, né? Que a pressão considerada normal é aquela 120/80. Pré-hipertensão é quando sobe um pouquinho, certo? Fica entre 121 e 139, 81 e 89, beleza? Agora, quando chega no intervalo de 140/90 para cima, já é hipertensão propriamente dita, né? Aí a gente tem hipertensão estágio 1, quando vai até 159 na sistólica e até 99 na diastólica. Hipertensão estágio 2, que é quando vai até 179 na sistólica e 109 na diastólica. E a estágio 3, que é a forma mais grave, né? Que é quando a sistólica é 180 milímetros de mercúrio ou mais e a diastólica é acima de 110 milímetros de mercúrio ou mais. Você vê que a diastólica está tão alta que ela chega quase ao valor da sistólica no paciente normal. Tudo bem? Então, isso aqui a gente tem que saber. Por quê? Quando a gente pega o documento da diretriz, ele fala o seguinte: se for um paciente no estágio de pré-hipertensão, tá vendo aqui, ó?
que é esse primeiro quadrinho, se a pressão está entre 135 a 139 na sistólica, perdão, e entre 85 e 89 na diastólica, só mudança do estilo de vida. Ou seja, o paciente com pré-hipertensão, ele precisa já tomar medicamentos? Não. Então, se você verificou os níveis do seu paciente, ele entra como paciente com pré-hipertensão e ele já está tomando um antihipertensivo, não é necessário, tá? Às vezes, só modificando o estilo de vida dele, ele já consegue controlar, tudo bem? E aí a gente tem um bom nível de evidência informando isso. Bom, e quando é que a gente espera que o paciente precisa tomar medicamentos? Quando ele já começa a entrar nos estágios, né? Por exemplo, estágio 2 e 3 é certeza. Se você verificou os níveis pressóricos no mínimo 3 vezes, né? E a gente já entrou nessa categoria aqui de estágio 2 e 3, ele já vai ter que tomar medicamento, certo? Professor, estágio 1 não precisa não? Depende. Se for em estágio 1 com alto risco cardiovascular, provavelmente ele também vai tomar medicamentos, certo? Professor, e se for um hipertenso estágio 1 com risco cardiovascular moderado a baixo? Você espera aí de 3 a 6 meses. Vê se ele aderindo às mudanças no estilo de vida, se ele consegue controlar. Se ele não conseguir controlar, aí sim que ele vai entrar com a terapia farmacológica. Tudo bem? É por isso que é importante a gente sempre estratificar se o meu paciente é pré-hipertenso, é estágio 1, estágio 2 e estágio 3, e também avaliar o risco cardiovascular, né? Se ele tem histórico familiar, se tem obesidade, enfim. Tem uma série de parâmetros que entram aí na estimativa do risco cardiovascular, porque eu sempre tenho que pesar, além dos níveis pressóricos mensurados, o risco cardiovascular daquele paciente. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós vimos que alguns pacientes com hipertensão, eles não precisam tomar medicamentos, né? Que é o caso dos pacientes com pré-hipertensão ou com hipertensão estágio 1 e que tenha o risco cardiovascular baixo, a moderado. O que esse paciente tem que fazer? A figura já resume tudo, né? Atividade física, dieta com restrição de sódio. E aí, minha gente, vou chamar a atenção de vocês, porque muitas vezes as pessoas pensam, é só não comer nada salgado. Não é bem assim. Tem vários alimentos industrializados que você vai olhar a rotulagem lá e tem altos teores de sódio, inclusive alimentos que são doces, certo? Por isso que a gente tem que estar atento à concentração de sódio nos alimentos de uma forma geral, e sempre é recomendado que o paciente evite alimentos industrializado e que ele prepare seus próprios alimentos. A prática de exercício físico e a cessação do consumo de cigarro, do consumo de álcool e também de outras drogas. Então, professora, mas o meu paciente ele faz atividade física, ele gosta de jogar futebol. Mas, gente, não adianta. Se a dieta dele ainda for precária e se ele continua ainda consumindo álcool com muita frequência. Tem que ser um somatório de todos esses aspectos. Por isso que falam mudanças de estilo de vida. A forma de vida desse paciente tem que ser adaptada. Certinho? Sempre é importante a gente sensibilizar isso, porque às vezes o paciente ele adere uma atividade ou outra, mas ainda não consegue ter o controle eficiente da sua pressão. Bom, nós temos agora vários antihipertensivos no mercado. Aí vocês vão perguntar, professora, mas por que são tantas classes, né? A gente tem ali, primeiro, diuréticos, inibidores adrenérgicos, os de ação central, beta-bloqueador, alfa-bloqueador, vasodilatador, antagonistas dos canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que a gente também conhece como inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, inibidor direto da renina. Por que tantas classes?
como a gente viu, eu posso ter paciente hipertenso de diversas formas, né? Paciente que é hipertenso e tem problema renal, paciente que é hipertenso e tá com diabetes, um paciente hipertenso gestante, certo? Então o mercado ele oferece vários antihipertensivos, e aí o que vai determinar a escolha de um, né, frente ao outro? É o perfil de efetividade e segurança, que é o que a gente vai discutindo aqui ao longo dessa aula, tudo bem?